Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís. E eu sou o Maicon. Estamos iniciando hoje uma série de vídeos e estudos que abordam o seguinte tema: por que crer em Jesus Cristo faz tanto sentido? Nós vivemos em um mundo repleto de religiões, de crenças, de dogmas, e muitos estão se perguntando qual é a religião correta, qual o caminho que eu devo seguir. E através desse estudo, nós vamos tentar ajudá-lo a crer que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Nós vamos agora tentar lhe ajudar a entender essa fé, que move milhões e milhões de cristãos ao redor do mundo. Para isso, utilizaremos o Evangelho segundo escreveu Mateus, que foi o Evangelho escrito para os judeus, aonde ele aborda um tema específico das Escrituras, que são as profecias bíblicas, baseado naquilo que foi dito por Deus através dos profetas já no Antigo Testamento. Nós vamos, para isso, abrir em Mateus, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 6 a seguir, que fala daquele momento em que Jesus havia nascido em Belém e os magos vêm do Oriente para conhecer o menino que foi nascido para ser o rei dos judeus. A Bíblia diz o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Verso 5, a seguir diz assim: e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Amém? Amém. Quero que a Thaís abra na profecia citada pelo evangelista Mateus, no livro do profeta Miqueias. Se você puder nos acompanhar, abra também, livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2. Para que você entenda o que está acontecendo aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus havia nascido em Belém. Belém era a terra de Davi, e nós sabemos que o Messias que havia de vir ao mundo, ele teria que ser da raiz da tribo de Judá. Isso está profetizado lá em Isaías, capítulo 11, verso 1 a seguir. Nós olhamos aqui, nós percebemos que os magos, eles olham para o céu e eles veem um sinal no céu, que é uma estrela. E eles seguem este sinal e chegam até a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que eles perguntam para as pessoas que estavam ali ao redor a respeito do menino que havia nascido para ser o rei de Jerusalém, o rei de Israel. A Bíblia diz então que se perturbou com eles toda a cidade. E essa notícia chega até o palácio de Faraó. Faraó, a Bíblia diz que se perturbou com eles também. Ele ficou preocupado. Afinal de contas, ele era o rei daquele tempo e ele não aceitava que houvesse uma ameaça ao seu trono, ao seu governo. Então ele chama os magos até o palácio para entender o que estava acontecendo. Para que você compreenda, segundo o romanismo, existiram pelo menos 3 magos, 3 sábios. Isso não foi atestado, isso não foi confirmado, isso não passa apenas de especulação. Mas, segundo o romanismo, existiram 3 magos. Eles chamaram esses magos de Gaspar, Melquior e Baltazar. Então eles vão até o palácio real. E agora Herodes, ele precisa saber
aonde aquele menino havia de nascer. E para isso o que ele faz? Verso 4 diz assim: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. O que nós vemos aqui é Herodes chamando os sacerdotes, chamando os escribas. Por que eles chamam os escribas e os sacerdotes? Porque os escribas e os sacerdotes eram os homens que detinham o conhecimento do Antigo Testamento. O que Herodes aqui ele está fazendo é o seguinte: ele está trazendo eles para perguntar para eles a respeito das profecias do Antigo Testamento. Então Herodes está dizendo: o que diz as profecias a respeito desse menino que está nascendo? Aonde, segundo as profecias, ele haveria de nascer? Segundo as tradições de vocês, o que elas falam a respeito do Messias, a respeito desse rei, eu quero entender. Então ele chama no verso 4 os príncipes dos sacerdotes e os escribas. E qual a pergunta que ele faz? Onde havia de nascer o Cristo? Qual é a resposta para essa pergunta? A partir do verso 5 nós vamos ver os sábios respondendo. E o que nos chama a atenção nesse estudo a respeito das profecias do Antigo Testamento, qual o motivo pelo qual nós devemos crer que Jesus Cristo nasceu entre nós, é que os sábios, aliás, os escribas, os sacerdotes, eles vão até o templo, eles pegam os rolos das profecias que estavam no templo e eles trazem até Herodes. Para quê? Para provar para Herodes que estava escrito no Antigo Testamento o local exato do nascimento do Messias. Qual é a profecia que eles abrem? Está em Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Se você observar o verso 5 de Mateus, capítulo de número 2 e verso 6, o que os sábios aqui, os escribas, os sacerdotes, os homens que entendiam da lei e das profecias, eles estão fazendo é apenas pegar a profecia do Antigo Testamento, que estava em Miqueias, capítulo de número 5, verso de número 2, escrita há centenas de anos antes desse momento acontecer, do nascimento de Jesus. Eles pegam essa profecia e trazem o rolo da profecia até Herodes. E dizem: olha, Herodes, segundo o que está escrito nesta profecia, neste rolo, esse menino que os magos vieram procurar, ele deveria nascer em Belém da Judéia. Porque está escrito em Miqueias, capítulo 5, verso de número 2, dando a localização exata do nascimento de Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o Evangelho, o cristianismo, ele não é uma religião vazia, baseado em lendas, baseado apenas em tradições humanas, baseado em uma cultura que é passada de pai para filho, de geração a geração. Mas o Evangelho ele está baseado naquilo que Deus projetou, naquilo que o homem não tem como imaginar e fazer. Porque a profecia de Miqueias ela está contando para Herodes, para toda a cidade de Jerusalém, o local exato do nascimento de Jesus. Isso profetizado centenas de anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Esse é um dos motivos que eu quero chamar a tua atenção. O motivo pelo qual crer em Jesus Cristo faz tanto sentido. Jesus Cristo ele não veio ao mundo ao acaso. Ele não veio batendo no peito dizendo: eu sou o Messias.
mas ele veio fundamentado em profecias do Antigo Testamento que comprovavam com 100% de exatidão que ele é o Filho de Deus, aquele que nasceu para salvar a humanidade, aquele que veio ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Isso não nasceu da mente prodigiosa de alguém, mas isso nasceu no coração de Deus. E para provar que isso era verdade, que isso havia de acontecer, Deus foi trazendo à luz, através de profecias, foi levantando profetas, foi levantando homens cheios do Espírito do Senhor, para contar ao mundo, centenas e milhares de anos antes que acontecesse, aquilo que haveria de acontecer, para que quando isso viesse realmente a acontecer, já estaria escrito. Esse é o grande motivo pelo qual eu te convido a confiar mais em Deus, a acreditar naquilo que está escrito neste livro. Porque quando nós começamos a estudar a Bíblia, estudar o Antigo Testamento, as profecias a respeito daquilo que vai acontecer, nós percebemos que todas elas são fundamentadas em Deus. Que a palavra de Deus ela não cai por terra. Se centenas de anos antes Deus já disse que Jesus nasceria em Belém, os magos vêm de longe a Belém. A Bíblia diz que a cidade se perturbou, mas quando eles chegam em Belém, eles encontram Jesus, que havia nascido naquele lugar. Aliás, não era nem para José e Maria estarem em Belém. Se você estudar a história, você vai perceber que através de um censo promovido por Roma, pelo imperador romano da época, José ele teve que se deslocar até Belém, que era a sua cidade natal. Ele leva Maria grávida junto com ele. E quando eles chegam em Belém, o menino nasce. Então você vai ver em todo momento uma providência divina, preparando todas as coisas para que a profecia se cumprisse. Se um detalhe aqui não tivesse acontecido, não tivesse sido realizado, nós não estaríamos hoje falando de Jesus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que tudo se cumpriu literalmente. Esse é o motivo que faz o meu coração saltar na presença de Deus, confiar em Deus, porque se tudo aquilo que Ele prometeu um dia aconteceu, aquilo que Ele tem prometido para a minha vida também vai acontecer. E eu quero que você se alegre, porque se esse Deus cumpre o que promete, e nós vimos que Ele realmente cumpre, aquilo que Ele tem prometido para a tua vida também vai acontecer. É interessante que existem muito mais profecias falando da segunda vinda de Jesus do que da primeira. E se a primeira realmente se realizou, quanto mais a segunda se realizará. Então esse é o nosso primeiro vídeo, é o nosso primeiro motivo para que você creia em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então é isso, né, meus queridos? A continuação dessas séries, desses vídeos, na próxima sexta-feira tem mais um vídeos. Capítulo, né? Isto. Essa série das profecias de Jesus Cristo, porque crer em Jesus Cristo faz tanto sentido. Nós aprendemos nesse vídeo que esse é o Deus que cumpre profecia. Ele está no controle do tempo e da história. E aprenderemos mais do porquê crer em Jesus Cristo faz tanto sentido. Nossa fé será firmada na palavra de Deus e aprenderemos a exercer a nossa fé com confiança. Então eu lhe convido a assistir esse vídeo, curtir, comentar, compartilhar se possível, para mais e mais vidas terem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E eu deixo um beijo no seu coração
Até os próximos vídeos, a próxima série que todas as sextas-feiras, se possível, estaremos postando para vocês. Então é isso, pessoal. Até sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida.